Eu tive uma experiência fora do corpo e eu encontrei um monge fora do corpo. Na verdade, tinham vários monges, né? E foi bem interessante pelo fato de eu ter aprendido algo que eu posso compartilhar agora com você que está me acompanhando. Que as experiências fora do corpo, elas sempre têm algum caráter de elucidar. Não no primeiro momento, às vezes, né? Você pode trazer para a realidade alguma questão que depois precisa ser trabalhada, como foi o caso da experiência que aconteceu, mas que traz alguns significados bem importantes e algumas simbologias importantes que eu até marquei aqui nesse caderno aqui, para depois você poder entender como é que funciona o processo todo, né? Então, o que que acontece? Espiritualmente falando, a experiência fora do corpo, ela vem para que o ser humano encarnado aqui na Terra possa ter um contato com o espiritual basicamente todas as noites. Você vai lembrar todas as noites? Não, não é o meu caso também. Essa experiência com esses monges é algo que me trouxe um clareamento para o dia a dia, por conta também daquilo que eu desenvolvo com a espiritualidade, um trabalho espiritual constante dentro de tudo que eu realizo. Então, algumas vezes, a experiência, ela vem para que a gente possa também compartilhar. Não teria sentido nenhum eu guardar para mim algumas coisas. Então, é lógico, a experiência vem, você recebe um conhecimento, muitas vezes com o objetivo de aprimorar isso e passar de uma forma, lógico, às vezes que as pessoas consigam aplicar na própria realidade. O fato é que nessa noite que eu tive essa experiência, ela foi uma noite atípica. Eu estava numa semana de muito trabalho e realmente também com o meu mental muito ativo. E isso tende a prejudicar uma experiência extracorpórea, lógico, né? Você está com o mental muito ativo, fica difícil de você soltar. Só que nesse dia aí, especificamente, que eu tive essa experiência, eu tive um momento de relaxamento. Eu me permiti sair um pouco daquela rotina, né, do dia a dia, e eu fiz alguns processos, alguns exercícios que eu costumo realizar, relaxei, tomei um chazinho e tal, e aí eu pude entrar em uma conexão um pouco melhor. Todas as noites a gente tem a possibilidade de ter essa experiência. Muitas vezes você não vai lembrar, mas ela ocorreu, como também acontece comigo. Seria muito bom todas as noites eu trazer uma experiência bem sólida. Mas não é o caso, a gente sonha muitas vezes, a gente vai apagar, ralar, vai acordar no outro dia, não vai nem lembrar o que aconteceu. Por quê? Porque os nossos processos físicos, eles estão atuando. E foi um pouco disso, tá? Que foi explicado e a experiência me trouxe certa relevância. O fato é, você está à disposição de aprender algo? Foi isso que eu aprendi. É preciso estar à disposição. Muitas vezes, perguntas e racionalização, que foi o caso dessa experiência, elas não vão funcionar quando você precisa ativar outros mecanismos. O ponto é que eu despertei, já fora do corpo, a espiritualidade estava lá. Tinham alguns monges vestindo roupas alaranjadas e me pareciam ser monges mais voltados ali para a região da China, do Tibete, pelas características, eles tinham cabeças raspadas. Eles estavam explicando um mecanismo de condução de energia. Em um primeiro momento, parecia que era um mecanismo de magnetismo, de você conseguir levitar algumas questões, alguns objetos. Só que fora do corpo, isso tem um outro peso. Aqui na Terra, lógico, nós estamos puramente no material, né? Então, se você conseguir levitar algo materialmente falando, existem relatos aí, estudos, faquires e tudo mais, mas é tema para um outro vídeo. Tem um peso diferente. Primeiro ponto, eu me enxerguei deitado e depois sentado. O monge estava instruindo várias pessoas, não estava sozinho ali, não era um privilégio meu, tinham outras pessoas exercitando a prática. E aí eu comecei a observar que a atenção estava no chakra umbilical, chamado Manipura. E ele dividia as energias em três, ó. Uma grande energia acima, uma grande energia no meio, que estava concentrado aqui, ó, em um ponto, né?
Você pode ver que tem uma concentração aqui no meio, é só um desenho mais técnico aqui, didático para você, e tinha uma outra grande energia abaixo. O que acontece? Existem grupos de energias, chakras. Eu associei mais com a questão do Danchen, né? Que também já liga mais a um estudo voltado para a China, para aquela região. São os agrupamentos de energia. Lógico que existem outros diversos, mas ali eu consegui entender que tinham 3 principais atuando. O ponto é que o exercício era você concentrar no Manipura, no umbilical, aí, nesse Danchen, né, que o pessoal costuma dizer, a joia que nós temos, que é o umbilical, que é o nosso segundo cérebro que está ali abaixo, o intestino, né, Danchen inferior, e você conseguir elevar, era uma imagem de um monge menor, assim, ó, parecia uma imagem. Esse monge, ele tinha que subir. E num primeiro momento, eu observava algumas pessoas fazendo, levitando e tal, e aí que eu comecei a colocar força, sabe quando você coloca força, comprime ali uma energia para ver se com a força o elemento iria subir, e não estava dando certo. E aí ele falou, não vai dar certo, você está utilizando força e até ativando a sua força física lá no corpo. Entende? A gente às vezes está com o corpo contraindo junto com a experiência. Foi aí que eu consegui soltar. Eu soltei, escutei, daí, pá, subiu. Foi lá para o alto. Subi e voltava, né? Subi e voltava. E aí, o ponto que começou a chegar para mim era assim, a gente tem alguns centros de energia no corpo aqui, né? Vou desenhar aqui para vocês. Aqui nós temos o alto, né, que todo mundo quer, a expansão da consciência, nós temos o chakra frontal, o laríngeo, o cardíaco, manipura, né? Aí nós temos o chakra swadhisthana, o básico, e aqui tem várias energias aqui circulando ao nosso redor. O ponto é que a gente tinha que concentrar no chakra básico e no chakra umbilical para que essa energia subisse e a gente conseguisse ter um poder de controle ali. O grande X da questão é que o controle, muitas vezes aqui na Terra, está aqui no nosso campo mental, né? Nós colocamos muito no mental, às vezes a gente leva para o coração, mas muitas pessoas ignoram esses pontos de energia que estão ligados ao umbilical e ao básico. E o que eu percebi, muitas vezes, para que você conduza uma energia, você precisa se concentrar nesses pontos e soltar a tensão nesses pontos. E aí, até o poder de manifestação, que as pessoas utilizam muito aí, vídeos, né, falam muito sobre esse assunto, ele começa a ter um significado diferente. Os pontos de energia começam a se conectar de uma forma diferente. E aí o processo da soltura, né, foi interessante. Eu percebi que era a mínima força e máxima soltura para que a energia fluísse. E aí, lógico, a gente sai da experiência com aquilo muito vivo, mas ao mesmo tempo com muitas dúvidas. Você recebe um gradiente de informações muito grande, só que ainda não consegue muitas vezes trazer tudo. E aí, o que sempre é indicado, né? Em todas as filosofias é que você tenha professores em terra, que você tenha conselheiros e pessoas que venham auxiliar. Eu fiquei armazenando isso, entendendo o significado, fazendo minhas conexões, e eu tive recentemente a oportunidade de conversar com o Wagner Borges, né? Eu estou toda semana com ele, passo pelo menos de 3 a 4 horas por semana ali estudando diretamente, e eu tive a oportunidade de ter um bate-papo com ele lá no Filhos do Todo. E aí, nesse último, eu falei, bom, já que é algo que aconteceu recentemente, que pode auxiliar outras pessoas, eu vou tirar algumas dúvidas aqui ao vivo. Expliquei o processo para ele, e ele falou que trata-se de uma técnica antiga que yogis, que monges utilizavam, que é você visualizar mesmo esse monge na altura do seu chakra umbilical e visualizar que ele percorre os seus canais de energia, né? Ele percorre até a expansão da consciência. Então, a gente vai tendo confirmações também de pessoas que têm mais experiência. O ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que nós precisamos também concentrar no nosso plano material, mas de uma forma a soltar as energias, porque através disso, da vida do material,
soltando, não fazendo força para certas coisas, a gente vai conseguir ter uma expansão. Foi o grande recado que eu recebi dessa experiência, e isso pode ser aplicado todo dia. No meu dia a dia, assim, às vezes a gente faz força demais para ter um objetivo alcançado, a gente sofre, né? E isso não vai fazer acontecer da maneira adequada. Por quê? Porque a gente não soltou a energia. A gente aprisionou o campo de energia ali. E, lógico, se a gente está no campo material, a gente vai ficar com excesso de aterramento também e as coisas não vão fluir. O que eu entendi dessa experiência é assim: você visualiza, então, a figura do monge, que é um arquétipo de expansão, e você visualiza que esse poder é em você. Você também carrega essa função e ela pode te auxiliar através dessa referência numa expansão de consciência. Só que para você ter uma expansão de consciência, para você chegar em um nível bacana, você precisa primeiro trabalhar aquilo que te conecta aqui à Terra, o elemento Terra. Você soltando isso, a energia vai fluir melhor e você vai conseguir concluir os seus objetivos, a sua jornada de uma forma menos trabalhosa. Trabalhosa, eu digo assim, desperdiçada, né? Você dá ali murro em ponta de faca, você suar à toa. Então, gente, o objetivo de compartilhar essa experiência é para que você também observe a tua realidade e escreva aqui se você teve algo similar, né? É super importante, conversa comigo aqui nos comentários e descreve que tipo de experiência você teve, você gosta de ter aprendizados em relação a isso. Também lembre-se de marcar presença aqui, deixando o seu like, de verificar se você realmente está inscrito, para que haja uma plena conexão aqui com vocês. E super importante, tudo que foi falado aqui foi uma experiência que eu tive fora do corpo. E outras experiências acontecem e aconteceram. Eu pretendo colocar aqui para contribuir com jornadas de estudantes, de pessoas que estão a fim de chegar num caminho de uma iniciação interior, né? Então, serviu para você? Observe os seus pontos, observe o que você está fazendo, que muitas vezes está tirando um esforço e está te ancorando demais em algo que te faz sofrer. Solta essa energia, dê muito valor a essa energia que circula no umbilical aqui, porque todas as vezes que nós temos uma tensão, ela vem aqui, ela se manifesta aqui. Se você solta, a sua recepção e expansão de energia vai ficar muito mais bem aproveitada. E é um grande segredo iniciático, né, que nós vamos passando de geração em geração e que muitas vezes a gente fica muito aficionado, muito preso, e essa energia acaba não circulando. Então, o nome Manipura já significa uma joia, né? Nós temos uma joia que nós podemos utilizar como fluxo de movimentação. E esses monges me ensinaram isso em uma experiência super relevante. E eu estou compartilhando com você que está aqui e espero que seja útil na sua trajetória. Logo mais eu trago outros vídeos com outras experiências para que você possa também fazer as suas próprias reflexões, ter a sua própria linha de estudo e comentar aqui conosco como foi essa jornada na tua realidade. Um grande abraço e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!